Fala, torcedor Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Verdão News. Trago para vocês aí bastante informações desse pré-jogo de hoje do Palmeiras contra o Universitário aí pelas oitavas de final aí da Libertadores. Trago uma provável escalação e algumas informações, vamos acompanhar juntos aí. Palmeiras jogando lá em Lima, no Peru, contra o Universitário. Já aparecem os professores e os escudos no nosso telão 360. E o Vinícius Nicoletti está lá, acompanhando os passos do Verdão e traz informações para a gente, Nicoletti. Por favor, amigo. Fala, Bel, um abraço para você, abraço a todos os companheiros do estúdio, fã de esportes. Palmeiras hoje enfrenta o Universitário, abrindo aí as oitavas de final da Libertadores. O time ainda fez o último treino aqui em Lima, no CT do Alianza Lima, treinamento com os portões fechados, mas o time pode ter mudanças para esse jogo contra o Universitário. Na defesa, Bruno Fux segue de fora com uma contusão muscular, mas o Murilo está recuperado desde o Mundial de Clubes, não joga o Murilo, já ficou no banco de reservas contra o Ceará. Ele pode voltar na equipe no lugar do Mikael. E no ataque, Palmeiras pode ter mudanças no ataque, o ataque que vem sendo bastante criticado pelo torcedor palmeirense. No jogo contra o Ceará, quando conseguiu a virada, o time deslanchou com a entrada do Flaco Lopes, jogando ao lado do Vitor Roque. Então pode pintar aí Flaco Lopes no lugar, de repente, do Facundo Torres, fazendo essa dupla de ataque com o Vitor Roque. Palmeiras tenta superar de vez a eliminação na Copa do Brasil pelo maior rival e defende 100% de aproveitamento na Libertadores. É o único time que ganhou todas na fase de grupo, todas as partidas. O Palmeiras então chega com 100% e chega sem perder fora do Brasil pela Libertadores a 10 jogos. A única derrota fora do Brasil sob o comando do técnico Abel Ferreira foi contra o Bolívar na primeira rodada de 2023. O Palmeiras estava com o time reserva, então vai defender também esse bom retrospecto. Do outro lado, a equipe do Universitário chegou com a classificação em segundo lugar do grupo, atrás do River Plate, se classificou no saldo de gols. É um time que tem tradição na Libertadores, essa é a 35ª participação do Universitário, um time de massa no Peru, mais de 50 mil torcedores estão sendo esperados no Monumental hoje, o estádio que vai ser a decisão da Libertadores desse ano. Então, casa cheia para esse confronto. Universitário que não perde há 12 jogos e é um dos líderes do campeonato peruano. 5 jogos, tem 4 vitórias e 1 empate. Mais o Universitário, nessas 35 participações de Libertadores, não chega à fase de quartas de final desde 1972. Quando foi vice-campeão da América. Então, Palmeiras com muito mais tradição nessa competição. E o Palmeiras já enfrentou o Universitário 6 vezes pela Libertadores. Tem 5 vitórias e apenas uma derrota. A derrota em 1979. Nas 3 vezes que enfrentou o Universitário aqui no Peru, 3 vitórias. Então, retrospecto a favor do Palmeiras, mas claro, precisa confirmar nesta quinta-feira com transmissão dos canais ESPN. É isso aí, Abel. Volto com você. Grande abraço. Até a próxima. Grande Vinícius Nicoletti, que lindo visual ali de Lima, né? Uma parte alta da cidade. Baita cidade. O Vinícius Nicoletti trazendo as informações do Verdão, que pode ter, viu, Breiler? Pode ter a dupla. Ele falou ali, você viu no boletim dele? Será que vem com Vitor Roque, o Tigrinho, e com Flaco Lopes? Antes de vocês ou de nós falarmos sobre o assunto, vamos ouvir o Vitor Roque falando sobre o jogo. Vamos lá. Estou muito feliz no clube, estou muito feliz com o grupo que temos. O professor também, Abel, tem nos dado cada vez mais confiança também de seguir trabalhando. O calendário do Brasil é um pouco difícil, é muitos jogos, mas é seguir trabalhando, é jogar, é estar preparado para cada jogo. E Libertadores não é diferente, é buscar o melhor resultado aqui. Temos uma decisão muito difícil, que é fora, mas também sabemos que tem um jogo da volta. Então é tentar o melhor resultado aqui para dar tranquilidade no jogo da volta. Breiler, Palmeiras, além da possibilidade da dupla, você viu o Vinícius lembrando aí que o Verdão na Libertadores, fora de casa, também é um trator, hein? O Palmeiras não costuma sentir essa diferença, embora sempre queira a melhor campanha para decidir no Allianz, é um time muito estável quando joga como visitante. E o Nicoletti traz para a gente, nesse momento do Universitário do Peru, 12 jogos de invencibilidade, campeão peruano, lidera o Clausura, né, o campeonato
a segunda parte, como eles dizem, do campeonato peruano. Ele Mas, é bicampeão nacional e campeão do Clausura, que é Pois é. a primeira parte desse ano. E o Universitário, por mais que esteja num bom momento, por mais que tenha jogadores experientes, né? O Edson Flores, Andy Polo, que são caras com estrada em seleção, curso na defesa, mas é um time que, se a gente analisar, né, entre os 16 das oitavas, na minha visão, é o mais acessível. O Palmeiras, nesse aspecto, deu sorte, né? Não necessariamente no caminho, no chaveamento, mas no primeiro adversário, e precisa aproveitar para construir uma classificação segura. Eu vejo que o Palmeiras também, naturalmente, é favorito não só para o jogo, mas também para quebrar essa invencibilidade do Universitário fora de casa. Tudo bem que o estádio Monumental deve ter um bom público, deve ter torcida empurrando, mas o Palmeiras já viveu esse tipo de cenário, é muito acostumado com o Libertadores para lidar. 60 mil ingressos já vendidos, o estádio tem capacidade para 80. E é isso, o Universitário precisa contar, né, com todo tipo de trunfo, né, experiência do Fossati, estádio lotado, ambiente para tentar construir um bom resultado, mas eu vejo o Palmeiras bem favorito e essa formação, uma possível ideia, né, com Flaco e Vitor Roque, tende a funcionar, Abel, porque o Flaco, quando está em campo, ele gera espaço para o Vitor Roque. O Vitor Roque, se ficar encaixotado entre os zagueiros, não vai funcionar, porque não é a dele, ele precisa sair da área. E muitas vezes, quando o Vitor Roque está buscando o jogo, a área do Palmeiras fica despreenchida e, naturalmente, tendo, né, uma dupla... Tem ninguém para ele dialogar, às vezes, tabelar. O Facundo e o Sousa são jogadores cumpridores. São caras ali que o Abel pode contar para voltar para marcar, para jogo associativo, para jogar para o time, mas... tem um problema, que não são decisivos e o Sousa ainda tem mais margem, né, de evolução do que o Facundo. O Facundo é um cara que eu vejo que tem um teto, né, mais próximo ali de já ter sido atingido. O Sousa ainda se adaptando ao futebol brasileiro, às ideias do Abel. Mas são caras cumpridores e não necessariamente decisivos ou que geram algo novo para o jogo do Palmeiras. Então, em muitos momentos, fica engessado e fica manjado também. Eu entendo o Abel de querer consolidar essa formação, mas diante de um cenário que não está funcionando, que tem o Flaco Lopes, que é um jogador que, queira ou não, sempre dá uma boa resposta quando entra, ou pelo menos presença de área, eu vejo que é uma formação mais viável e o Palmeiras está pedindo isso, uma oxigenação de ideias. Se a gente fala de repertório, o repertório ofensivo do Palmeiras tem deixado a desejar. Eu vejo que ele pode tentar... A paciência que ele teve com Facundo e Sousa, que tem um pouco também com essa dupla Vitor Roque e Flaco. Quem sairia para jogarem os dois juntos? Um meia, né? Mas Um meia. O Maurício, né? Maurício. Maurício. Ou um dos jogadores, ou o Sousa ou o Facundo. Posso ser um estraga prazeres? Acho que os jogadores de lado... Eu ele não chega, acho que ele vai entrar com Vitor Roque e Flaco Lopes. Por quê? Eu acho que ele não? vai entrar com o trio e talvez seja uma opção para o segundo tempo, até Qual por trio? conta... Facundo, Sousa e Vitor Roque? e Vitor Roque. E Maurício. E Maurício sendo o meia. Para justamente o que a gente falou sobre o Flamengo, o Cruzeiro, times que têm elenco assim como o Palmeiras e caem de produção no segundo tempo, talvez ser uma válvula de escape, até porque o jogo é fora de casa. Eu acho que ele vai com o que já tem sido testado e treinado com Sousa, Que o Breler Vitor tava... Roque e Facundo no outro lado. Pode ser, claro. Mas você não concorda com o que o Breler estava Concordo dizendo? super. Eu talvez fosse com Que isso, o mas Palmeiras acho... precisa de novas ideias, mais repertório ofensivo. De repente conhecendo isso um pode pouco ser o uma Abel, solução ou não? Também, se eu fosse o técnico, ainda bem que o técnico é o Abel e não eu, mas se eu fosse o treinador, talvez eu testasse. Você não acredita que o Abel vai fazer mas isso? Mas eu não acredito que o Abel vai fazer isso. Jogando fora de casa, com a pressão do Universitário. Se ele fizer, o João, eu acho que é muito olhando para o adversário, que joga com 3 zagueiros. Então, para você ter só um homem lá na frente contra 3 zagueiros, você perde presença de área, você perde profundidade no seu jogo. Então, talvez a ideia saia daí. Colocar 2 jogadores mais espetados. Né? Mais espetados para poder ter presença na área ali. Quando a bola chegar, conseguir lidar melhor com a marcação, que vai ser uma marcação intensa. O Universitário não é um time de controle de jogo a partir de posse de bola. Não é um time que vai ficar ciscando no campo de ataque. Pelo contrário, é um time muito vertical, bola comprida para os 2 atacantes, jogar com 2 atacantes, né? São 3 zagueiros, 2 atacantes, sendo que um dos alas, o Polo, é atacante, mas ele joga como ala, ou seja, ele tem muita direita, saída. Né? Tem muita saída para o ataque.
Então, é um time que não vai dar exatamente o contra-ataque para o Palmeiras. Ele gosta de jogar, ele sim, nessa transição. E é assim, vou falar bico para frente, que talvez possa parecer meio pejorativo, mas lançamento, o centroavante briga e o jogador que vem na segunda linha que decide. É muito isso. Geralmente o Flores, né? O Flores, quando joga mais à frente, junto ao Valeira, que é, teoricamente, o que é a centroavante dupla titular. ofensiva do mas Universitário. pode jogar o Thurin, pode jogar o Rivera. São 2 homens mais à frente. O Flores é mais técnico. Mas você tem a chegada dos meias. Um deles, o Concha, que é, para mim, o melhor jogador tecnicamente da equipe, chega e pode finalizar. E, é claro, os laterais às vezes avançam, especialmente pela direita. Mas, assim, não é um time que vai ter controle de troca passe, de aproximação, de tabela, de triangulação. Não, eles vão deixar mais isso para o Palmeiras, que também é um time vertical, né? O Palmeiras é um time muito de aceleração. Então, eu estou pensando nisso. Acho que é em função de ter 3 zagueiros do outro lado, a possibilidade deles espetar lá o Vitor Roque junto com o Flaco. A dor de cabeça é saber, porque para mim, tirar o Maurício seria um equívoco, entendeu? É um cara que vem bem, talvez o destaque do Palmeiras na temporada seja o Maurício. Já esteve melhor, né? Já esteve um pouco melhor, mas assim... o time inteiro tá oscilando. O time inteiro oscila e assim, o Facundo também tem seus brilharecos e tal, mas eu talvez, se for para optar por Vitor Roque e Flaco, tem que ter um cara pensando o jogo para chegar nesses 2 caras espetados. E daí esse cara seria o Maurício. Então talvez eu botaria o Facundo Torres no banco. Né? Essa é a questão, é entender como o Palmeiras imagina o jogo. Não trabalha nisso, né? Não é o modus operandi ali do Palmeiras ficar pensando muito o jogo, não é. Vai. É bem agudo, né? Vai. Vamos ver o provável Palmeiras, então, já que a gente está debatendo aqui as opções ou uma provável formação do Palmeiras para enfrentar o Universitário. Olha aí, o professor Abel Ferreira pode colocar em campo o Everton, Giai, Gustavo Gomes e Murilo voltando, a dupla, grande dupla do Palmeiras, Micael como opção, caso o Murilo ainda não volte, e o Piquerez. Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, precisa retomar ali o moral com o torcedor do Palmeiras, que aquela expulsão marcou, hein, contra o Corinthians, hein? Mas contra o Ceará jogou bem. Sim. Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício. Olha aí nessa provável escalação não está a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Estão Maurício, Facundo Torres, Sousa e Vitor Roque, Eugênio Leal. E temos um destaque do Universitário, o Edson Flores, em 6 jogos na Libertadores, tem 1 gol e 1 assistência. 7 chances criadas e 5 finalizações certas. Olho nele no Edson Flores, no Edson Flowers. É um jogador de seleção, né? Jogador de muita qualidade técnica. Bom jogador, vamos ver se está confirmado no time, porque muda muito, né? A escalação de um jogo para o outro muda muito. Mas é um jogador para você olhar, assim, no time do Universitário. Mas, assim, referência no ataque é o Valeira. Os 2 jogadores de seleção, né? Tanto o Flores quanto o Valeira. De seleção? Peruana, os 2? Peruana, sim. Mas eu acho que, assim, é um time que a gente olha para o futebol peruano e a gente olha fácil. Ainda mais para o Palmeiras, que tem passado com muita tranquilidade por times estrangeiros na Libertadores nos últimos anos. Aí ele olha, tira de letra. E não é assim? Não, assim, teoricamente só que a história nem sempre se repete, Abel. Sim. A história tem que ser reescrita a cada duelo. Esse time bom, assim, que você espera que vai dar mais trabalho? A gente viu da forma como o Independente Del Valle passou pelo Vasco na Sul-Americana, né? Passando, né? Ele classificou e tirou o Independente Del Valle da Libertadores. E o Barcelona, que eliminou o Corinthians. Então, já para e dá uma olhada. Peraí. Esse time... Eugênio, que loucura. Pode ser uma loucura, pode ser um sonho, mas a vida é movida por sonhos, não é? Essa semana, a Conmebol... Sim. Não é? Opa! A Conmebol gostei. Confirmou que a final da Libertadores será nesse estádio onde o Palmeiras vai jogar hoje, que é o estádio do Universitário, Monumental de Lima, onde o Flamengo foi campeão em 2019 contra o River Plate com os gols do Gabigol no final. Naquela ocasião, o Universitário nem disputava a Libertadores. Agora ele disputa. Você acha que o torcedor não está sonhando? Tá. E o do Palmeiras também não está sonhando? Estou colocando o torcedor do Universitário olhando que, poxa, a final vai ser na nossa casa, seria tão bom se eu pudesse. É um sonho que parece distante, mas é um sonho que move o time. Um time que é bicampeão local, ganhou já o primeiro semestre desse ano, está tentando o tri
E é um dos líderes do Clausura. Ele perde no saldo de gols ali para o Sporting Cristal, mas está invicto. 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Ou seja, a motivação no talo. Com um estádio que cabe em 80 mil pessoas, já com 60 mil ingressos vendidos, podendo ter mais. É uma pedreira, Abel. Dito isso, palpite de Eugênio Leal para... Ele adora. Para Universitário Palmeiras. Fala, Eugênio. 1-1. Ó. Ah, mas Palmeiras... não é um resultado ruim para o Palmeiras Palmeiras. tem sempre empatar fora de vencido casa. jogos de Libertadores fora, 1-1. 2-0 É porque Verdão a gente, hoje. o palpite também é para alertar assim. A gente acha que o Palmeiras sempre vai passar com facilidade por esses times. Só que, repito, tem que reescrever a história a cada duelo. E vejo o Palmeiras no momento de muita indecisão, muita indefinição, para um time que está com a motivação, com a autoconfiança lá no alto. Professor técnico do Universitário Fossati. Ex-goleiro do Peñarol, ele. E esse Jorge técnico Fossati. também, não? Do Peñarol? Também, foi campeão uruguai várias vezes pelo Peñarol. Eu confesso que eu tinha esquecido. Falei, pô, mas esse cara já dirigiu um time brasileiro. Aí eu fui olhar, o Internacional, né? Ele começou a Mas lá em campanha do 2010. título. O Inter foi campeão da Libertadores em 2010. E na reta final foi o Celso Roth. Mas quem começou aquela campanha foi o Fossati. Aí teve uma parada para a Copa do Mundo, né? 2010. Durante a parada da Copa do Mundo, eles demitiram o Fossati e contrataram o Celso Roth já para a reta final da competição. Acho que só semifinal e final que foi o Celso Roth. Antes tinha sido o Fossati. Agora, Abel, Técnico experiente. Completa aí que eu preciso E chamar acabou de intervalo. sair da seleção peruana, né? Ele tinha sido campeão em 2023 pelo Universitário. E aí, com o sucesso, foi chamado para a seleção peruana, ficou um período lá, substituído pelo Fabian Bustos, que também foi campeão em 24. Aí agora ele saiu da seleção, Fabian Bustos saiu, ele voltou para o Universitário. Ou seja, é uma sequência de trabalho dele. não, rapidinho, só para a gente arrematar, o Eugênio trouxe que a torcida pode sonhar. A imprensa do Peru também está sonhando, viu? Tá. A gente, antes de Clima é entrar esse. no ar, eu estava falando com o Eugênio. O La República do Peru falou que os cremas, o Universitário, devem aproveitar a crise dos brasileiros para chegar com tranquilidade à partida de volta. Ou Que seja, crise, meu para amigo. eles o Palmeiras ainda está em crise, hein? É a Que eliminação crise, na Copa. meu amigo. Exatamente. Eles estão... É isso, torcedor. Esse foi o videozinho que eu fiz pra vocês hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria que você deixasse nos comentários e qual o palpite de vocês para esse jogo aí de hoje do Verdão pela Libertadores aí, nas oitavas da Libertadores. Meu palpite vai ser 2-0 para o Verdão aí. Então já deixa nos comentários o palpite de vocês também. Torço para vocês em uma provável escalação. Gostaria muito de ver o Flaco Lopes ali iniciar esse jogo junto com o Vitor Roque. Assim como podemos ver a mídia falando um pouco sobre essa possível escalação aí do Flaco ali, né? Junto com o Vitor Roque, né? Como podemos ver no último jogo e depois que o Flaco Lopes entrou, o jogo do Verdão mudou muito. Então, pode ser que seja uma boa opção aí, né? Para o Abel fazer essa escalação para esse jogo de hoje. Mas também tem a opção de começar aí com o seu time que já vem jogando ali, né? Que é o Facundo Torres, Vitor Roque e o Sousa ali, né? Então, não sabemos ainda porque o Abel é uma caixinha de surpresas, né? Nunca se sabe aí, tem como acertar totalmente a escalação do Verdão, uma vez que o Abel tem muitas cartas na manga ali e nunca se sabe qual vai ser a provável escalação de verdade. Mas essa daí é uma provável, né? E gostaria sim, e gostaria que vocês deixassem nos comentários também se vocês gostariam de ver aí, né? O Flaco aí, talvez no lugar do Facundo Torres ali, né? Talvez vai jogar junto com o Vitor Roque ali e brilhar aí nos gramados e levar o Verdão aí, né, para passar das oitavas de final da Libertadores aí, né. Mas é isso, essa foi a provável escalação que eu trouxe para vocês, algumas informações da mídia e análise para esse pré-jogo aí, né, do Palmeiras contra o Universitário. O jogo que acontece hoje às 21h30 aí, né, vocês vão lá na casa do Universitário e vamos acompanhar esse joguinho, vamos torcer bastante aí, porque o Verdão passe para esse jogo e leve uma vantagem pro próximo aí. E depois também vamos ter aí, depois desse jogo aí, o próximo jogo do Verdão vai ser contra o Botafogo aí pelo Campeonato Brasileiro neste domingo às 20h30. Então vamos com força máxima também, que estamos muito bem ali no Campeonato Brasileiro, né? Estamos na terceira colocação aí com 16 pontos, Flamengo na primeira com 40, porém o Verdão aí tem um jogo a menos, então é força máxima aí, vamos para cima, que temos muitas coisas boas para conquistar ainda nessa temporada de 2025. Valeu, esse foi o vídeo de hoje, tamo junto e até o próximo.